Queridos, sentados, tranquilo, na sequência desse culto, obrigado, nós teremos batismo nas águas. Antes do batismo teremos uma apresentação de crianças, mas agora nós teremos um momento especialíssimo, e o momento da palavra. E olha só, eu faço questão de ler, a Bíblia fala que seja o estrangeiro que te elogie, não teus próprios lábios. Isso é maravilhoso, elogiar e reconhecer quem é fera, brother, quem Deus abençoa. Todos vocês são abençoados, mas olha só que exemplo para todos nós aqui. Esse livro vai sair em breve, nós vamos estar recebendo muitos livros para distribuir. Força para vencer e história de superação para ajudar você a viver melhor. Escute o que eu vou ler, vou apresentar a pessoa lendo isso aqui, depois chamando que ela está aqui conosco para a glória de Deus, é uma alegria. Uma pesquisa de opinião pública encomendada pela Fundação Arthur S. Demos apontou Silas como o cristão mais conhecido no Brasil no biênio 86-87. Por meio de Atletas de Cristo, Silas consentiu em emprestar seu nome, sua imagem e seu testemunho para a campanha de lançamento do livro Força para Viver. 3 milhões de cópias foram distribuídas gratuitamente. 600 mil pessoas escreveram de volta, afirmando ter se encontrado com Cristo como Salvador ao lerem Força para Viver, que ficou conhecido como Livro de Silas. Amém? Tem mais, galera. Depois de conquistar vários outros títulos pelo São Paulo, Silas foi vendido ao Sporting de Lisboa, onde teve a oportunidade de abrir várias portas para a proclamação do Evangelho em Portugal, através da linguagem universal do esporte. Olha só agora, o que Silas e os outros atletas fizeram pelo progresso do reino de Deus em Portugal, em apenas um ano, nós, pastores, levaríamos pelo menos uma década para fazer, afirmou um pastor brasileiro radicado em Lisboa. Queridos, isso é maravilhoso, é um exemplo para todos nós. Aquilo que a gente faz, seja a nossa profissão, tudo que Deus colocou na nossa mão como talento, o apóstolo Paulo falou: aproveita as oportunidades, prega a tempo e fora de tempo. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Silas, pelo testemunho que nós lemos, e para tê-lo aqui agora pregando a palavra para nós. É uma alegria, uma honra, é um prazer. Hoje, graças a Deus, nós somos amigos, somos irmãos, brother. Silas, vai ser uma honra te escutar, brother, mais uma vez. É assim de lado mesmo que fica, pô. Valeu. Boa. Obrigado, Bito. Uma boa noite a todos. Que bom que tem esse monte de luz aqui em mim, que eu não estou vendo ninguém. Então é bom. Vou falar o que Deus me trouxe aqui para falar, e acho que isso é que é importante. Pô, o Bito encheu minha bola aqui, só aumentou minha responsabilidade, Bito. Meu Deus, que loucura que você fez quando você me chamou para falar aqui, cara. Mas vai ser bênção. Queria agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, por esse tempo novo aqui em Florianópolis. E vocês desculpem a minha voz, ela não era muito boa antes de eu ser treinador, mas depois que eu virei treinador, aí piorou. A Cláudia estava até me imitando lá na beira do campo, como é que eu fico lá, mas é uma loucura, cara. Não queira ser treinador não, viu? Porque não é fácil não. Mas tem sido um tempo bom, tem sido um tempo diferente das outras 2 vezes que nós tivemos trabalhando aqui. E a gente teve sexta-feira aqui na igreja orando com a Cláudia e o Bita. Ela disse que tem uns que chamam ela de Bita também, a Bita. A Cláudia e o Bita, e o Bita, o Paulo esteve aqui também. O Paulo é meu irmão gêmeo, que está aí, está aqui comigo. A gente, depois que nós viramos treinadores, as nossas famílias, a esposa, né? A gente tem, eu vou completar agora 30 anos de casado, o Paulo também. E eu tenho 3 filhos, o Paulo 2, mas eles não estão com a gente. Nem a esposa, nem os filhos. Eles vêm para cá, a gente vai para lá. Então esse é o lado mais difícil da profissão. Mas graças a Deus que a gente está junto, a gente mora junto, a gente caminha junto. E tem sido uma bênção de Deus, né, na minha vida. Eu espero que Ele possa dizer o mesmo de mim, né, que eu estou sendo uma bênção na vida dele também. Mas eu queria agradecer a igreja, queria agradecer o Bita e a Cláudia, agradecer os pastores, né, o Luiz, a Gabi, o pessoal que a gente convive quando tem reunião.
mas não convive tanto, com esses a gente tem convivido mais. E eu quero dizer para vocês que esse tempo que eu tenho vindo aqui para a igreja tem sido um tempo de renovação para a minha alma, para a minha mente, para o meu corpo. Eu saio daqui diferente de como eu entro, e depois eu vou dizer para vocês porquê, o que é que acontece e o que foi o que Deus me mostrou um dia desse que eu estava aqui na igreja, também com relação aos músicos, e tem sido um tempo de bênção, esse tempo aqui na igreja. Deus realmente está aqui nesse lugar. Eu queria que você acompanhasse comigo o texto que eu vou ler. A mensagem está lá no capítulo 16, no livro de Atos, e eu acho que vai projetar ali, isso. Eu vou ler até o versículo 10, e depois a gente vai meditar um pouco em cima desse capítulo. A palavra de Deus fala assim sobre jornadas, jornadas na vida dos apóstolos, jornadas na vida de Paulo, ou as viagens, ou os tempos que eles compartilharam juntos. Os discípulos compartilharam um tempo grande com Jesus, e percorrendo as cidades e pregando o evangelho. E a Bíblia fala que existem vários tipos de jornadas, vários tipos de viagens que a gente acaba fazendo na vida da gente. Por exemplo, existem jornadas que duram um dia. A Bíblia fala muito, jornadas de um dia. Existem jornadas na vida da gente que são jornadas que duram meses. A nossa profissão de técnico de futebol é um exemplo disso. A gente assina contrato normalmente por um ano, às vezes dura 3 meses, às vezes dura um mês. Eu fui para o Flamengo, fiquei um mês lá no Flamengo. É assim. Às vezes dura mais tempo, como o Ferguson, o Alex Ferguson lá no Manchester, que são mais de 27 anos, que ele é técnico, manager, diretor e tudo mais. Nós temos aqui no Londrina o menino que está há 5 anos. E existem outras jornadas que são para a vida toda, A jornada do nosso casamento, por exemplo, é uma jornada que dura, ou pelo menos deveria durar. Essa é a vontade de Deus, que seja assim. Às vezes não acontece, por várias razões, mas a ideia de Deus para o casamento, quando Ele instituiu, era com esse pensamento. Existem jornadas também, como diz a palavra de Deus, que a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final deles são caminhos de morte. Então há jornadas também que ela começa, parece que é uma coisa, e no final é outra coisa, completamente diferente. As jornadas na vida da gente, a Bíblia relata algumas, na vida de Paulo, que era Saulo. Depois que ele se encontrou com Jesus, ele passou a ser Paulo. Ou seja, as jornadas na vida da gente, de pessoas, que elas vão por um caminho, e quando elas se encontram com Deus, com Jesus, a volta já é uma volta completamente diferente. Diz os 3 reis magos, quando eles foram para encontrar Jesus, diz que eles foram por um caminho e foram advertidos a voltar por outro caminho. Então é um pouco sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui. Eu não sei quantas pessoas estão aqui que não são cristãos, mas se tem, não se preocupa não, porque a gente não vai falar de igreja aqui. Nós vamos falar de salvação, de alguém que morreu, mas que está vivo e que pode interferir diretamente na sua vida e na minha vida. Nós vamos falar disso. Então, fica despreocupado, desarmado e tranquilo, que tenho certeza vai ser um tempo de bênção na sua vida. Vamos ler comigo. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Eu não sei se é a mesma versão. Eu vou ler ali. Chegou também a Derbe, a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Versículo 2. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata,
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos entregar esse tempo nas Tuas mãos, diante da Tua presença, e Te dizer, Senhor, que aqui nós estamos como servos Teus e pessoas, Pai, seres humanos que precisam ouvir a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E quando Jesus subiu aos céus, Ele disse: eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E nós temos aqui o Espírito Santo, Senhor, que é aquele enviado por Ti para glorificar o Teu nome, que Ele mesmo possa compartilhar com cada um que aqui entrou. Eu não conheço as vidas de ninguém, eu não conheço as histórias, eu não conheço os corações, mas se o Senhor colocou essa palavra no meu coração para compartilhar, é porque tem gente aqui que precisa ouvir essa palavra, que o Senhor possa compartilhar com cada um segundo a necessidade de cada um. Me usa, Pai, para falar aquilo que o Senhor quer e somente aquilo que o Senhor quer que eu fale, para honra, louvor e glória do Teu próprio nome. É que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto da Palavra de Deus é um texto muito rico e eu queria compartilhar com vocês alguns princípios para uma jornada feliz. Alguns princípios para a gente, poderia ser, né, a verdade sobre seguir a Jesus, capítulo 13, né? Mas o Bita não deixou eu pregar isso aí não. Falou, não, vai lá, né? E princípios para uma jornada feliz. O primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar para a gente ter uma jornada feliz no versículo 3, diz assim: então Paulo se interessou em que ele, Timóteo, o acompanhasse em sua missão. O primeiro conselho para uma jornada feliz é a gente escolher bem quem vai estar junto com a gente na jornada. Quem são as pessoas que vão estar junto com a gente na jornada? E o Alexandre Irineu está por aí? Irineu, nosso preparador físico. Cadê? Está ali. O Irineu, enquanto eu estava sentado ali, legal que Deus foi me dando algumas coisas, eu pegava meu papel aqui, meu rascunho e anotava, e escolher bem quem a gente vai levar junto com a gente na jornada é uma coisa muito importante, porque assim como o Bita tem aqui os pastores, tem o Luiz, tem a Gabi, tem essa turma que ministra aqui, são as pessoas que estão na jornada de luta, de vitória, de batalha, durante anos e anos. Aqui a igreja completou 9 anos, há uns domingos atrás, e nós temos também na nossa comissão técnica, aqui do Avaí, nós temos o Alexandre Irineu, que é o preparador físico, está aqui, o Paulo, meu irmão gêmeo, parece que ele é mais velho que eu, mas ele é meu irmão gêmeo, está aí também, e o Irineu, ele estava na Arábia agora, há 5 meses atrás, e um lugar onde todo mundo quer ir, porque para quem trabalha com futebol, é um meio da gente ganhar dinheiro, é um meio da gente conseguir uma estabilidade e independência financeira. E quando a gente veio para o Avaí, eu liguei para ele, ele falou, fala o dia que é para ir que eu estou indo embora. E ele largou lá o mundo árabe, ele estava em Dubai, e deixou tudo lá e veio para cá para estar com a gente. E isso é bom, porque eu tenho certeza que ele escolheu estar com a gente, porque ele sabe que a gente escolheu andar com Deus. E a gente está aqui sozinho, a gente está aqui, eu moro lá no Campeche, do lado da praia, tem lá um quadra de tênis do lado, tem um campo de futevôlei lá, e a gente está aí. Talvez em momentos de vitória, a minha palavra
E a palavra do Argel, que é o técnico do Figueirense hoje, talvez ela seja mais ouvida do que a palavra do prefeito da cidade. E a gente está aqui sozinho, mas a gente precisa saber com quem a gente vai estar andando aqui. Então eu fico feliz. Tem um menino que é treinador de goleiros, está lá no Paysandu e fala com a gente direto que quer trabalhar com a gente. Os atletas, jogadores que trabalharam, querem trabalhar com a gente. Eu digo isso porque, se a gente olhar aqui para o capítulo 15, lá no final, não precisa colocar ali não, diz que houve um desentendimento, né? Paulo teve um desentendimento com Barnabé, por esse motivo, tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Às vezes a gente faz escolhas erradas, e essas escolhas nos levam a ter que se separar no meio do caminho. Às vezes as separações elas são dolorosas, a gente tem orado por alguns casais, por algumas pessoas que têm vivido, que têm tido suas vidas destroçadas pela separação. Eu encontro esposas de atletas que dizem para mim: poxa, Silas, se eu soubesse dessas coisas que vocês falam há 10 anos atrás, meu casamento não teria sido desfeito. As estatísticas mostram que 65% dos atletas, e isso não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, eles não têm um diploma de graduação escolar e nem têm habilidade para trabalhar no mercado. Ou seja, se não conseguir um trabalho que seja relacionado com o esporte, com o futebol, vão estar sem trabalho. E 78% dos atletas, incluindo os atletas do basquete norte-americano, ou seja, quase 4 de cada 5 estão separados, falidos e desempregados 2 anos depois que eles deixam o esporte. Então é muita gente, é uma estatística muito ruim e negativa. A gente precisa saber com quem que a gente vai estar andando para as jornadas da vida que a gente vai estar escolhendo. Amós 3,3 diz assim: poderão andar juntas 2 pessoas se não se puserem de acordo? Não tem como. Eu não sei quantos aqui, na adolescência, tem muitos jovens aqui ainda, e que você resolveu fazer aquela viagem em turma. Ou vamos fazer aquela viagem em turma para outro lugar, para outra cidade, e turma relativamente grande, e aí quando você sai, aquela alegria, aquela coisa maravilhosa, mas quando chega lá no lugar, tem sempre um, não olha para o lado nem nada, para não se entregar, né? Tem sempre um que você fala: vamos ali? Não, não vou. Aí vamos comer isso? Não, não quero. Ah, vamos fazer? Não, não topo. Você fala: pô, por que você veio então, junto com a gente? Não é verdade? Parece aquele que estraga o prazer da viagem. Então a primeira situação é escolher bem quem é que você vai levar junto com você na viagem. No versículo 2, a palavra diz assim: que os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele, de Timóteo. Ou seja, quando Paulo resolveu levar Timóteo com ele, a palavra diz no versículo 2, os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele. Quem é a pessoa? O que ela passa para você? O que ela vai aprender com você? O que você vai aprender com ela? Como que a gente pode caminhar junto? Segundo princípio, para a gente ter uma viagem ou uma jornada feliz. Ainda no versículo 3, ele diz assim: então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão, para tanto o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região. Ou seja, um outro princípio para a gente ter uma jornada feliz é a gente escolher pessoas que estejam debaixo do mesmo propósito que a gente. Pessoas que falam a mesma língua que a gente. Pessoas que vão... dos meninos que trabalha com o Jorginho hoje, lá no Vasco, ele é cristão também, e ele trabalhou com um técnico lá aqui no norte do país, e ele falava para mim: Silas, pô, ele vai para a balada, cara, ele quer que eu vou com ele é casado, eu também sou, não é essa vida que eu escolhi para mim. Agora, olha a dificuldade que é, o cara é o chefe dele, né? É o técnico dele, é o chefe dele, e o cara querendo levar ele para noitada, para mulherada, para coisa errada, e ele não queria ir, cara. Então é muito complicado, você não está debaixo da mesma
visão. Aqui no caso de Timóteo, a mãe de Timóteo, Eunice, ela era judia, mas o pai dele era grego. E os judeus, quando você vê Velho e Novo Testamento, você vê eles muito presos às tradições, eles muito presos a coisas que, se o cara não fosse circuncidado, ele não poderia participar, ele não fazia parte, ele não estava incluído no núcleo daquilo que eram os princípios, os pensamentos, as leis deles. Então aqui Paulo, ele inteligentemente, ele circuncidou Timóteo para quê? Para que eles pudessem ter a tranquilidade, para que eles pudessem ter as entradas e pudessem fazer a obra de Deus. Eu vejo que nas nossas jornadas com pessoas, seja no trabalho, seja nas nossas amizades, ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. Eu oro muito, eu tenho 3 filhos, eu tenho o Natan de 26, a Carole tem 23, está me dando uma dor de cabeça, que tem um menino lá que está querendo namorar com ela, e eu estou muito louco da vida por causa disso aí, estou com muito ciúme, vocês orem por mim, porque eu falei para ela, para ele pegar um ônibus e vir aqui para pedir a mão dela em namoro, mas para ele comprar uma passagem só de vinda, porque como eu moro lá no Campeche, acho que vai ficar lá por aquele mar lá do Campeche mesmo, ele não vai voltar não. Está complicado, viu? Falar a verdade. E por que eu estava falando isso, Bita? Nem sei também. Ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. Eu não vejo nada errado em nós termos amizades com pessoas que não são cristãs, que não têm o mesmo pensamento que a gente. Mas os que estavam aqui domingo passado, retrasado, o Bita estava falando do casamento dele, e que vieram muitas pessoas, cristãos, muitos amigos do Bita, da turma lá do surf, que não estavam nem aí para as coisas de Deus, mas que de repente ele viu a Cláudia com as amigas dela, e a Cláudia pregando o evangelho para a mulherada. Então eu acho que não tem nada errado a gente ter amigos e pessoas que não são cristãos, desde que o teu pensamento e o meu pensamento sejam levar elas ao conhecimento da pessoa de Jesus. A Bíblia fala assim, que em todo tempo ama o amigo, e no dia da angústia ele se transforma em teu irmão. Em todo tempo ama, não fica apontando o dedo para o cara não fica apontando o dedo para ele. O cara está fazendo coisa errada, você está lá, você é o Tonhão crentão, né? Não é assim. Ama a pessoa, sabe? Nós tivemos na Argentina jogando showball, seleção brasileira de Master, e aí o Careca, que jogou com o Maradona no Napoli, foi meu companheiro de seleção brasileira também. Acabou o jogo, a gente estava no hotel, os argentinos estavam todos sentados numa mesa, e eu estava sentado, e a gente estava sentado numa mesa de lá. Como eu joguei 4 anos lá na Argentina, então eu joguei contra o Diego Maradona e joguei algumas vezes junto com ele partidos a benefício. Então ele pediu para o cara me chamar, eu fui lá, ele me chama de Paulinho. Ele falou: Paulinho, traz os brasileiros para cá, vamos ficar junto. E aí eu chamei o Careca, todo mundo, nós fomos lá para a mesa deles. E aí ficou uma mesa grande, tinha muita bebida na mesa, eles estavam bebendo, muita gente fumando, aquela coisa toda, e nós sentamos assim. E aí, num determinado momento, um falou assim: liga lá na casa tal, lá para chamar as mulheres para vir para cá. Isso aí já era mais ou menos 1h, 1 e pouco da manhã. A gente estava hospedado naquele hotel ali mesmo. E aí quando eu vi isso aí, eu estava sentado aqui, estava o Dunga sentado aqui, estava o Careca, estava eu, o Diego estava aqui, e o Ricardo Rocha, o Zete, estava uma turma grande ali. E aí eu peguei e falei: bom, gente, deu meu horário, estou cansado, também não ia ficar tesourando barato de ninguém, né? Falei: deu meu horário, vou descansar, amanhã a gente se vê no café e tal. E aí um falou assim: não, ou você está com a gente ou não está. Aí o Careca falou assim: não, deixa ele dormir, ele já ficou bastante com a gente. Então você não precisa ser aquele cara, sabe? Não, faz a cruz para o amigo que não é cristão, não, isso aí vai para o inferno, nada disso.
Vive a tua vida. Eu não sei se foi São Francisco que disse, em todo tempo, prega a palavra, e se necessário for, use as palavras. As pessoas estão olhando para a gente, aquilo que a gente faz, como a gente age. 1 Pedro 3, 15 e 16 diz assim, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Tem uma outra versão que diz assim, santificai a Cristo nos vossos corações, para que estejais prontos para responder com mansidão. Ou seja, não precisa ser goela abaixo. Não precisa abrir a cabeça do cara e ou vai. Não, com calma, né? Mostra para ele que para se ter uma jornada feliz, a gente precisa entender que precisa estar debaixo do mesmo propósito. Um outro versículo que a palavra de Deus diz é que nós somos peregrinos aqui na terra. E o que quer dizer isso? Somos peregrinos, somos forasteiros, que nós estamos de passagem aqui. Quando Jesus deixou os discípulos ficaram muito tristes, porque ele ascendeu aos céus, e os discípulos estavam ali. Jesus tinha sido morto, mas tinha ressuscitado. Então eles estavam naquela coisa assim, aquela novidade, eles não sabiam bem o que era, porque Jesus estava aparecendo para eles. E Jesus apareceu aqui, apareceu ali, apareceu na casa de um, apareceu na casa do outro, de repente desaparecia do meio deles, e estava todo mundo, e ao mesmo tempo que eles estavam com muito medo, porque os romanos estavam querendo saber o que era isso aí, porque como falaram que ele ia ressuscitar, os discípulos com medo, todo mundo correu, e aí os soldados romanos, alguns estavam tentando achar esses discípulos para saber o que estava acontecendo, mas quando ele diz para eles, vocês vão para Galiléia, que eu vou aparecer de novo para vocês lá. Então quando eles encontram Jesus no mar da Galiléia, depois disso, Jesus ascende aos céus. Quando ele ascende aos céus, ele diz para eles, eu vou, por quê? Porque eu vou preparar lugar para vocês. Então isso quer dizer que a gente é peregrino aqui. Essa aqui não vai ser a nossa morada eterna. A gente não vai ficar para sempre aqui. Então quando a Bíblia fala que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, quer dizer que a gente está aqui de passagem. E eu acho que foi John Wesley que disse, ele disse que a conversão, ela tira o cristão do mundo, mas a santificação, ela tira o mundo do cristão. Coisas do tipo, eu fui técnico do Grêmio em 2010, aí eu saí do Grêmio, e a gente foi campeão no Grêmio. Aliás, o Grêmio, a última vez que foi campeão, foi a gente que estava lá, então eu falei, vocês querem ser campeão de novo? Hello? E quando eu encontro o Duda Kreff, que é o ex-presidente, alguns jogadores que tiveram na campanha, eles falam, professor, ninguém ganhou lá ainda, hein? Mas o que é? Quando eu saí de lá, eu era assim, eu tinha saído aqui do Avaí, meu primeiro trabalho assim, que foi muito legal, ainda com pouca experiência, não tenho muita agora, mas já se passaram quase 10 anos, né? E aí, quando eu saí lá do Grêmio, perdi aqui o que eu estava falando, Bita. Bom, esquece isso. E aí aqui diz que nós somos peregrinos aqui, né, na terra, que Jesus foi preparar um lugar para a gente lá no céu. Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque os costumes que a gente tem, eles passam a ser diferentes. A nossa forma de falar passa a ser diferente. Lembrei, minha mulher ficou com muita bronca, porque eu saí de lá, assim, a nossa cabeça é de uma forma injusta. E aí fiquei um mês em casa, antes de ir para o Flamengo, e aí passava jogo do Grêmio. E eu deixei muitos amigos lá, os jogadores, pessoal da diretoria, comissão técnica, presidente, um monte de gente. Eu não conseguia torcer contra o Grêmio. E ela falava para mim, você é muito bonzinho, você é muito santo, sei lá o quê. Não, vou torcer contra, tomara que perca. E aí o outro time fazia um gol e eu falava, Eliane, não é por aí. Então, sim, para dar uma ideia, a santificação é por aí.
É quando você não consegue torcer contra o Avaí sendo figueirense. Porque você tem um irmão que é havaiano. Quando você não consegue torcer contra o figueirense, quando você é havaiano, porque você tem alguém que você ama muito e que é figueirense. Quando o Figueirense perde, como perdeu outro dia de 5-0, para nós é bom. Por quê? Porque a imprensa fica enchendo a paciência deles lá e a gente trabalha aqui tranquilo. Mas tem lá o Badi, que foi meu jogador no América. Tem um outro menino que foi nosso jogador na Portuguesa. O Argel começou comigo lá no Inter de Porto Alegre. O Argel, menino, 20 anos, quando eu estava no Inter, eu com 28 para 30, o Argel começou lá. Então, agora, a gente não pode, publicamente, não sei o quê, porque isso aí causa um impacto muito negativo. Mas nós somos peregrinos aqui, a gente tem que tomar cuidado como a gente se veste, a gente tem que tomar cuidado aquilo que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado onde a gente vai. Tem lugares tem pessoas que elas só vão ficar em pé se você estiver intercedendo e orando por ela. Porque os lugares que ela vai, o Espírito Santo de Deus não vai. E onde o Espírito Santo de Deus não vai, a Bíblia fala que quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha, a pessoa fica à mercê. Fica à mercê do inimigo, fica à mercê da casualidade, e às vezes acontecem coisas que não têm retorno. Segundo Romanos 12, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 diz: e não vos amoldeis, está lá, e não vos conformeis com este século, ou não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, quando você aceita Jesus no seu coração, e o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, a natureza de Deus passa a viver dentro da tua e da minha natureza. E aí os frutos do Espírito Santo começam a crescer dentro da sua vida e da minha. A Bíblia fala que os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5, diz: os frutos do Espírito são amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por isso que quando muitas vezes você vem na igreja e você ainda não conhece a Deus, você fala: nossa, que ambiente gostoso. Porque você vem num ambiente onde ninguém está preocupado com o que você vai fazer, quem você é, quanto você ganha, qual que é a sua estatura no mundo do esporte, ou onde quer que seja. Está todo mundo preocupado com onde é que você vai passar a sua eternidade. Isso aí é muito profundo, vai muito mais além. Então, não vos conformeis com o sistema desse mundo. A Bíblia fala que o mundo, ele jaz no maligno. O mundo está enterrado no maligno. Quando a gente vê o índice de separações, quando a gente vê as pessoas na miséria que elas estão, quando a gente vê o que o Bita falou aqui, como que o terrorismo, ele cresce. E às vezes você vê pessoas fazendo coisas que você não acredita que elas são capazes de fazer, e fazem. Isso é por quê? Porque não tem o amor de Deus, não tem ideia do que é o amor de Deus na vida dessas pessoas. Agora, Deus, Ele chamou a gente para a gente ser diferente. Deus não chamou a gente para a gente ser esquisito. Tem muita gente que não vem na igreja, ou quando vem não volta, porque encontra uns irmãozinhos que os caras são esquisitos, cara. Não é verdade? Tem uns irmãozinhos que eles são esquisitos, e eles vêm para Deus, mas... Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Sabe, a gente tem sim que saber como que a gente se veste, a gente tem que sim saber com quem a gente fala, onde a gente vai, sabe? O que a gente vê aqui, em casa, onde quer que seja, o que a gente ouve, onde a gente pisa, quais são os nossos valores. Mas também tem gente que, sabe, a gente tem que entender que Deus chamou a gente para a gente ser diferente. Terceiro princípio para uma jornada feliz, está lá no versículo 9, e diz assim que a gente, para ter uma jornada feliz, a gente precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus.
A palavra de Deus diz assim, versículo 6. Aqui, versículo 9. Durante a noite, desculpa, o irmão que está lá em cima, está fazendo uma ginástica lá. Durante a noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Um outro princípio, terceiro, para a gente ter uma jornada feliz. Ter sensibilidade para a gente ouvir a voz de Deus. Deus está falando ainda, Deus fala nos dias de hoje. E o grande problema entre Deus falar e a gente ouvir, não é Deus, somos nós. Tem muito barulho paralelo, ao mesmo tempo que Deus está falando com você e comigo. E é tão verdade isso, que a palavra de Deus diz que quando Jesus foi para Betânia, quando ele foi visitar a Lázaro, ele visitava Lázaro, a Marta e a Maria, suas irmãs, ele passava sempre por ali, quando ele estava por aquelas regiões, a aldeia ali de Betânia, chegou para ele a notícia que Lázaro tinha falecido, que tinha morrido. O que ele falou para os discípulos? Vamos ter com Marta, com Maria e Lázaro, porque Lázaro dormiu, adormeceu. O que foi que os discípulos falaram para ele? Ah, Jesus, tá beleza, pô, se ele dormiu, tá tranquilo. Mas Jesus estava falando, não estava falando do descanso, do sono. Jesus estava falando que Lázaro tinha morrido, da morte de Lázaro. E assim tem sido, desde então, conosco também. Deus está falando e a gente não está ouvindo aquilo que Ele está falando. E aí a gente não recebe coisas de Deus, porque Ele fala, se você não ouve, como é que você vai cumprir alguma coisa que Deus falou? E aí Ele não fala mais, nós acabamos silenciando a voz do Espírito Santo de Deus. Outro dia eu estava aqui, sentado, e foi o dia que teve a comemoração dos 9 anos aqui da Livres em Jesus, e eu cheguei, estava todo mundo muito bonito aqui, a Cláudia estava toda bonitona, a Gabi, as meninas todas ali, estava todo mundo de vestido, e salto alto, não sei o que, o Bita estava bonito pra caramba e tal. E eu me sentei lá assim, e eu estava meio desgastado, cansado, por conta de jogo, de trabalho, não sei o quê. E quando o culto é culto de celebração, sempre tem muita atividade. Então ia ter um grupo que ia dançar, depois ia ter um grupo que ia cantar, ia ter um pessoal novo, tinham pastores que iam ser ordenados aqui. E aí eu sentei ali assim, o Paulo estava comigo, e eu falei no meu coração, eu falei, puxa, hoje vai ser um daqueles dias assim que não vai ter muito espaço para adoração, sabe? Para a gente sentir a presença de Deus. O Espírito Santo falou comigo na hora. Falou, e você veio fazer o que aqui? Tipo, muitas vezes a gente vem para a igreja preocupado se a música vai ser boa. A gente vem preocupado se o louvor vai ser bom, se a palavra vai ser boa. A gente vem preocupado se, puxa, não cantou aquela música que eu tanto gosto, então não gostei do culto. Mas na realidade, quem que tem que gostar do culto? É Deus. A gente vem aqui para adorar a Deus. A gente não vem aqui para se sentir bem. Se Deus tocar no seu coração e no meu, amém. Mas a gente não serve a Deus por sentir as coisas, a gente serve a Deus por saber quem Ele é, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele já fez na sua vida, pela razão principal, que você e eu, nós somos salvos, nós somos redimidos, nós vamos passar a eternidade com Ele. Nós já somos mais do que vencedores. Quando a gente entra aqui, esse deve ser o pensamento. Aí quando eu estava sentado ali, o Espírito Santo de Deus me mostrou. E na hora eu já pedi desculpa, falei, puxa Deus, é verdade. Baixei a cabeça e comecei a orar, e a orar, e a orar. E eu tive uma visão ali, como que se eu estivesse olhando essa cidade aqui por cima, mas nessa região aqui onde está a igreja. Tudo escuro, e eu vi a igreja só como uma bola de fogo muito grande, e que as chamas saíam assim, sabe, para lá, para fora assim, e uma coisa muito viva. E o Espírito Santo de Deus falou para mim, está vendo? Essa é assim que eu vejo a Igreja Livres em Jesus aqui em Florianópolis. Num lugar de... Amém.
num lugar de escuridão, onde as pessoas estão na escuridão, as pessoas não estão enxergando a vida, as coisas, e eu coloquei essa igreja nesse lugar como um luzeiro. E essas chamas que saem assim, para lá, isso, parecia que tinha alguém, uma pessoa com uma bisnaga de combustível, jogando combustível nessa bola de fogo. E o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: o louvor, a adoração e a ministração da palavra nesse lugar é o combustível que está fazendo com que essa igreja... Nossa, eu mudei na hora ali, eu falei, meu Deus. Aí depois, quando acabou o culto, eu compartilhei isso com a Cláudia e com o Bita, compartilhei acho que com o Luiz e a Gabi também, o Paulo, os meninos que andam com a gente, porque Deus está falando ainda. A gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quando eu namorava a Eliane, bom, já falei quantos anos de casado, então você já imagina quando que foi isso aí, né? Eu estava indo para a casa dela, de carro, e eu entrei numa rua assim, lá perto do bairro onde ela morava. Você imagina que a rua fosse aqui assim, e que essas 3 caixas aqui fossem um caminhão, aqueles caminhões de 20 metros. E eu entrei por aqui assim, e estou começando a passar pelo caminhão. O Espírito Santo de Deus falou assim para mim: vai sair um menino. Lá do outro lado, quando você estiver chegando no final do caminhão, vai sair um menino. E eu não estava correndo nem nada, estava até relativamente devagar. Mas, quando eu estou chegando aqui assim, o menino saiu da calçada, na frente do carro. E eu acho que ele pulou, mais ou menos daqui assim, quase onde está o Bita e a Cláudia ali. Menino pequenininho, 7 anos, mais ou menos. E eu falei: graças te dou, meu Deus. Imagina se eu atropelo um menino daquele. Eu estava começando a minha carreira, um menino de 7 anos de idade. Talvez, não sei. Tem gente que consegue se recuperar, tem gente que não consegue, ia ser só por Deus mesmo. Porque, então Deus, Ele está falando ainda. Sensibilidade para ouvir aquilo que Deus está falando. Quando a gente estava trabalhando lá em Fortaleza, no Fortaleza, foi meu primeiro time como primeiro técnico, né? E o Irineu estava lá comigo, o Alexandre, a Roberta estava lá também, e só tinha o Marcelo, que era pequenininho. Hoje tem o Daniel e a Lara, que estão aí. Não posso esquecer de mandar um beijo para o Samu. Samu está aí, Samu? Samu fez 8 anos hoje, filho do Evandro. Grande beijo. Esse é um príncipe de Deus, esse menino. E o Irineu não era convertido ainda. E eu estava lá em casa, sem saber praticamente de nada. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: pega a tua Bíblia e vai lá para a casa do Irineu. A gente morava ali perto, em Fortaleza. Eu peguei minha Bíblia e fui lá para a casa dele. E eu sei que a Roberta estava com uma situação de gravidez do 2º filho, e estava muito complicada. Acho que ela ficou 6 meses praticamente de cama, e nós entramos na batalha junto com eles. Entramos na batalha. Ela ficou bem, o Daniel nasceu, o Daniel está aí, firme e forte, menino lindo, né? Querido também. E por conta disso, o Irineu aceitou a Jesus. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Princípio fundamental. Olha ele aí. É ele? Olha o Dani. Princípios para a gente ter uma jornada feliz. Eu lembro que quando eu fui para a Argentina, né, eu joguei durante 4 anos lá no São Lourenço. Hoje o São Lourenço está muito famoso porque é o time do Papa Francisco, né? Então o mundo inteiro hoje, quando se fala de São Lourenço, fala que é o time do Papa. E eu jogo lá para eles ainda, para o time de sêniors, né? Eu estou magrinho, né? Então dá para... Aí quando eu vou lá, eu falo: eu jogo, mas só se for de 10. Aí eles falam: com a camisa 10? Não, de 10 a 15 minutos. É o que dá para fazer hoje. Bem feito. E eu cheguei na Argentina, não queria ir para lá, porque
poucos jogadores brasileiros lá tiveram sucesso. E também não se tem na história, assim, muitos jogadores que foram para a Argentina. Eu também era um daqueles, eu não queria ir para lá. Naquela época, estou falando de 93 para 94, poucos argentinos vinham jogar aqui no Brasil também. E o primeiro ano foi um ano, assim, foi bom. Nós ficamos em segundo lugar no campeonato e o River Plate foi campeão. E quando terminou aquele ano, eu não sei se eu já contei essa história aqui, o Itachi lá no Japão, que era o Kashiwa Reysol, eles queriam formar lá no time deles o trio do São Paulo: Careca, Miller e Silas. O Careca já estava lá no Kashiwa Reysol, eles já tinham contratado o Miller e eles estavam me procurando para a gente formar o trio do São Paulo lá no Japão. E eu vim para o Brasil, e quando eu cheguei aqui no Brasil, fui lá para São Paulo, no escritório, e eu lembro que naquele dia, eu tinha feito um contrato que não tinha sido muito bom na Argentina naquele ano, porque eu tive uma pubalgia, e assim, para quem entende, sabe, mas quem não entende, vou simplificar, te proíbe de correr, de antecipar, de chutar. Jogador de futebol que não pode correr, antecipar e chutar, não pode fazer nada, né? Cantor, vocês já viram que não dá. Então, aí, o contrato não tinha sido muito bom por conta desse problema. Eu já tinha ido para 2 Copas do Mundo e tudo, então, assim, foi um tempo bem, bem difícil. E aí, quando você fala em Japão, também, é muita grana que rola pelo meio. E você, logicamente, que pensa muito nisso, porque a carreira de um atleta, o dinheiro também está envolvido. Mas quando eu estava pensando sobre isso, a gente começou a jejuar, pedir direção de Deus e tudo. E a primeira coisa que a gente sabe é que a segurança de um homem ou de uma mulher não está na abundância dos bens que ele possui. Então, a nossa segurança não está em ter muita grana, longe disso, né? E aí eu estava fazendo um devocional, e no final do devocional tinha uma oração que dizia assim: Senhor, que eu possa olhar somente para Ti nesse dia de hoje. E eu vim para o Brasil, fui lá para São Paulo, no escritório do cara que era meu empresário já há muitos anos. Então, falei: Deus, Colossenses 3,15 fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. Ou seja, sentiu paz para fazer, faz. Não sentiu a paz, não faz, né? Jesus, antes dele ascender aos céus, o que ele disse? Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Ou seja, a paz que Deus dá para você e para mim é diferente. E fui para o escritório lá do Juan e falei: Deus, se é para eu ir para o Japão, que eu me sinta bem, alegre. Se é para não ir, que eu me sinta mal, que eu sinta aquela coisa no estômago, né, que dá quando a gente sobe aqui para pregar, né? Aquela coisa depois vai passando, né? Porque se Deus não ajudar, a gente está frito, né? E aí entrei e já comecei a me sentir mal, assim. E aí eu falei os japoneses já estavam lá com a camisa do Itachi, o fotógrafo, o presidente veio, o técnico. E aí eu falei pro Juan, falei: Juan, posso falar com você? Pode. Saímos assim numa salinha, eu falei: não vou para o Japão não. A comissão dele era em torno de $500 mil, a comissão do empresário. Se você fosse meu empresário, você ia falar: Silas, você está louco, o Japão é o melhor lugar do mundo para viver, cara. O Japão é maravilhoso, o Japão, e ia descrever o Japão como o céu, né? Ele falou: você não quer ir para o Japão? Eu falei: não. Ele falou: vamos lá. Nem tentou me convencer do contrário. Nós voltamos, ele falou para os japoneses: o Silas não vai para o Japão. E o cara falou assim para mim: Silas, isso foi em 94, eu fui em 93 para a Argentina, isso foi em 90, o Brasil já tinha sido campeão do mundo, lá nos Estados Unidos. Ele falou para mim: Silas, o Dunga acabou de ser campeão do mundo, está no Japão. Estava no Júbilo Iwata. O Jorginho acabou de ser campeão do mundo, está no Kashima Antlers. O Leonardo foi campeão do mundo, está no Kashima Antlers. Ele falou: o César Sampaio, o César não estava naquela seleção de 94, o César foi na outra. O César está no Flugels, no Japão. O Bismarck está no Japão, o Valber está no Japão. Você não quer ir para o Japão? Eu falei: não,
não quero, cada um, não quero. Ele falou assim, qual que é o problema? É sua mulher? Tá gravando isso aí, Vitor? Não? Eu falei, minha mulher me dá outros tipos de problema, mas esse não, ela já está comigo há muito tempo. E não é ela não. Ele tentou a última coisa. Ele falou assim para mim, você quer mais dinheiro? Eu te dou mais dinheiro. Era um contrato de 2 anos, era um contrato que ia ser um contrato muito legal, que ia adiantar alguns anos de tranquilidade financeira. E eu falei para ele, não passa por aí. Ele deve ter pensado que eu era louco, porque para muita gente a fé que a gente tem é loucura, né? Diz que é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que se salvam. Então a gente tem que ter isso em mente. E aí, né? Saí da sala, tal, quando eu estou no corredor. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus, princípio para uma jornada feliz. Quando eu estou no corredor, antes de entrar no elevador, o Espírito Santo de Deus falou assim comigo. Não pensa que ele fala comigo toda hora não, hein, gente? Eu estou contando casos que foram anos assim. Você vai falar, pô, Deus fala com esse cara toda hora aí, como é que é isso? Não, não é assim não. Mas ele fala. E o Espírito Santo falou assim para mim, você fez muito bem em ouvir a minha voz. Mas você não se esqueça de uma coisa. Eu sou Deus e eu não fico devendo nada para ninguém. Nossa, eu chorava ali assim, eu estava sozinho, né? Falei, puxa Deus, que grande que é o Senhor, né? E voltei para a Argentina. Eu voltei para a Argentina no ano seguinte. Nós fomos campeões. Depois de 22 anos, o São Lourenço lá é uma espécie de Corinthians aqui do Brasil, assim, time de muita massa. E nós ganhamos um programa na televisão. Eu fui falar com o cara da televisão. E ele falou assim, são $25 mil por semana. Eu falei para ele, a gente não tem 25, nem 5, nem 500, nem nada. O que eu tenho são 7 atletas, 5 do futebol, um boxeador e uma maratonista, que nós vamos ser exclusivos do seu canal, e é isso que eu tenho. Ele falou para mim, traz um programa de 1 hora, que eu vou levar para a diretoria, se tiver lugar na grade de programação, daqui uns 3 meses ele vai para o ar. Eu falei para ele, legal. Ele pegou e falou, 1 semana fizemos o programa e levamos o programa para ele. Levei o programa na sexta-feira, ele assistiu o programa e falou, o programa vai para o ar na segunda-feira. O programa foi para o ar na segunda-feira. Ainda lembro que ele falou assim para mim, traz umas meninas de mini saia aí e traz as bolsas para levar o dinheiro. Eu falei, não vai ter mini saia, não vai ter nada, esse programa é cristão, 100%. Lembra quando Moisés foi sair do Egito, que ele foi falar com o faraó, e o faraó começou a negociar com ele, não, deixa as crianças, não, deixa os animais. Ele falou, não vai ficar ninguém, vai todo mundo embora e vamos... Falei, não vai ter mini saia, não vai ter nada, o programa vai ser 100% cristão. O programa ficou durante 6 anos no ar, o programa passava aqui em Curitiba. Hoje, depois de quase 20 anos que eu saí da Argentina, 10 anos que eu saí da Argentina, não, 20 anos, 97, eu saí da Argentina, nós começamos um trabalho na minha casa com um pastor armênio, um jogador uruguaio, um jogador hondurenho e eu. 4 pessoas. Hoje, nós temos trabalho em mais de 20 cidades na Argentina, temos trabalho na América do Sul todinha, quase todos os países que você imagina e não imagina, tem um trabalho de atletas de Cristo por conta de ouvir a voz de Deus, ser sensível àquilo que Deus fala. 4º princípio. Quanto tempo tem, Bita? Não, me fala aí, porque eu correr aqui. 4º princípio para se ter uma jornada feliz. O versículo 10 diz assim: imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir. Assim que teve a visão,
Perdão. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ouvir a voz e ser sensível à voz são coisas fundamentais. Mas a palavra de Deus diz assim: sedes praticantes da palavra e não somente ouvintes. Deus, quando Ele dá situações para você e para mim, e a gente não coloca em prática, Ele pega e dá para outro. Quando Ele dá para você e para mim, e você coloca em prática, Ele te dá coisas maiores. E assim Ele vai te confiando coisas. E a sua vida com Deus, ela deixa de ser aquela vida só de ouvir, deixa de ser aquela vida só de receber, mas ela passa a ser aquela vida de prática, de alegria. Você vê Deus atuando. Falei para o Bita que eu tenho sido muito abençoado aqui na igreja. Deus tem falado muito comigo. Não sei se tem falado com você assim, quando o Bita falou: quanto mais a gente faz, mais a gente faz. Quanto menos a gente faz, menos a gente faz. Então, sabe, não fica do lado menos não, fica do lado do mais. A vida é curta, o Bita até brincou aqui, curta a vida. Mas do lado de Deus a gente tem que curtir a vida mesmo. A gente tem que, imediatamente, quando recebeu a visão, ele foi. Josué 1:8 diz assim: não deixes de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, vai para a prática. O versículo 9 diz assim: não te mandei eu, Deus falando para você e para mim, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que você vá. Ele vai estar com você, Ele vai estar comigo o tempo todo. Ele não vai deixar você, Ele não vai te abandonar em momento algum. Ele vai ser com você. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Não tem idade nisso. Não tem se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, se você já é um ancião. Nas coisas de Deus, eu fico assim maravilhado de ver quando o Bita sobe aqui. E sabe, ontem a gente estava juntos, né? A gente estava conversando sobre isso. E a gente estava conversando sobre isso, como eu sou diferente do Bita. Eu sou mais extrovertido quando eu estou aí embaixo e sou mais tenso quando eu estou aqui em cima. O Bita é mais tenso quando ele está aí embaixo e aqui em cima. E isso é Deus na vida da pessoa. Estava falando para eles que o pastor da nossa igreja lá, da nossa outra igreja, né? Eu já levei bronca por causa disso. Ele está pregando a palavra aqui, de repente ele sai. E ele abre para uma outra coisa e viaja. E eu falo para minha mulher: ele vai voltar lá onde ele começou, fica vendo. E ele sai. Eu sou 20 anos mais novo que ele, e ele volta lá, cara. Isso é ferramenta que Deus dá para alguns e não dá para outros. Então, sim, sabe, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela faz a gente andar na frente. A Bíblia fala que o meu povo perece, por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Então a gente precisa caminhar nessas verdades. Agora, o que acontece quando a gente obedece? O que acontece quando a gente obedece e faz e cumpre esses conselhos para a gente ter uma jornada feliz? É muito interessante. Os resultados, eles são os esperados. O resultado, eles são os corretos. Eles são os normais, aquilo que a gente espera. A gente vive uma vida aqui sem medo, a gente vive uma vida aqui sem ansiedade, a gente vive uma vida aqui com coragem, a gente vive uma vida aqui fazendo aquilo que está certo. Por quê? Porque a gente tem o Deus do universo que tem tudo no poder dele, e ele disse o quê? Eis que estarei convosco todos os dias das vidas de vocês. Do versículo 11 ao versículo 15, é muito interessante porque houve a conversão de uma família inteira.
A família de Lídia, aqui fala, navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, de lá arrumamos para Filipos, e está falando da viagem deles aqui, tal. Aí no versículo 14 diz, e uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando, se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Quando você tem Deus na sua vida, você passa a ser um imã da parte de Deus. As pessoas querem ficar perto de você. As pessoas querem ouvir o que você fala. Quando o meu primeiro ano lá na Itália, eu joguei com um rapaz que chamava Amarildo. Acho que ele está no Força para Viver também. O Amarildo é um centroavante que jogou no Inter de Porto Alegre. Eu sei que tem um gaúcho aí do Inter aí que já veio me falar já, pô, você foi técnico do Grêmio, né? Eu falei, mas eu fui campeão no Inter também. Minha filhinha é gaúchinha, quando ela fica brava eu falo, porque você é gaúcha, que você é bravinha desse jeito, né? E o Amarildo, uma senhora na Itália, ela convidava a gente toda quarta-feira para ir na casa dela. E ela tinha lá lá é chiminé, que chama, que é a lareira, e ela colocava uma grelha na lareira e fazia lá a fiorentina lá, que é aquele bife italiano com aquele osso assim, delícia aquilo aí. E ela chamava a gente para ir na casa dela, mas ela chamava a gente na casa dela porque ela queria ouvir do Evangelho. E a gente ficava na casa dela lá, e ela levava amigos dela lá, pessoas, para ouvir a gente falar do Evangelho. Então, quando a gente segue os conselhos para se ter uma jornada feliz, os resultados são esses. Depois do versículo 16 até o versículo 18, a libertação de uma menina. Quantas pessoas que estão escravizadas por demônios, por vícios, por pornografia, por tanta coisa que, sabe, e a gente está aqui, está vendo e não está fazendo. Outro dia a gente estava aqui orando na sexta-feira, a gente saiu daqui, foi para o hospital visitar um menino lá do Havaí. Saímos o Evandro, o Paulo, eu, não lembro se tinha mais alguém com a gente, acho que nós três fomos lá, o Paulo foi esses dias com o diretor também. A gente, sabe, Deus, Ele coloca no seu coração, e Ele coloca no meu coração pessoas que você precisa não somente interceder por elas, mas que você precisa tomar uma atitude com relação a elas. Ir lá levar uma compra de mês, ir lá pagar o gás, pagar o leite, a gasolina, sei lá o quê. A gente passa a ser útil no reino e nas mãos de Deus. Olha o que aconteceu com essa menina aqui. Era uma menina que estava ganhando dinheiro para os senhores dela, como esses meninos que ficam aí nos semáforos pedindo dinheiro. Sempre tem alguém por trás que toma o dinheiro. E as menininhas novas que se prostituem, sempre tem alguém por trás tomando dinheiro. E aí diz que, seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Versículo 18, e ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e dirigiu-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E naquele mesmo instante ele saiu. Versículo 19 até o versículo 24, tem luta também, gente. Não é só vitória não, mas em todas as coisas nós já somos mais do que vencedores. Hoje está se pregando muito: vem para Deus que você vai ficar rico, vem para Deus que você vai não sei o quê, vem para Deus, e prosperidade, prosperidade, prosperidade. Jesus não prometeu nada disso. Jesus prometeu a salvação e a vida eterna para a gente. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente anda muitas vezes no nosso trabalho, onde a gente está, onde a gente convive. A Bíblia fala que tem escorpião, tem cobra, tem lagarto. Está cheio de gente lá que olha para você e você fala assim para ela: tudo bem? Ela dá aquele sorriso para você e fala: tudo bem, mas o coração dela não está com você. A hora que você vira as costas, ela está com aquele espeto de assar costela, sabe qual que é, né? A hora que você vira as costas, ele quer espetar você, e você consegue perceber aquilo, porque você está andando
na direção de Deus. Agora, tem luta, tem muita luta aqui. A palavra de Deus diz que, percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, no versículo 23, depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que o vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Tem luta também. Eu sei que tem muita gente aqui que, se você falar está tudo bem, o cara olha para você e fala está tudo bem. Mas se você conseguir olhar dentro do coração da pessoa, você vai ver que não está bem. Muita gente entrou aqui com muita coisa triste, alguma coisa que está tirando a paz do seu coração. Então também tem luta. Do versículo 25 até o versículo 34, a palavra de Deus aqui diz sobre a conversão do carcereiro e toda a casa dele. Mas fala o quê? Que no meio dessa confusão aqui, houve um terremoto. Versículo 26, de repente aconteceu um terremoto. É importante também lembrar que no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, a gente faz bastante isso, né, Paulo? Estavam orando e entoando hinos, acho que é o que a gente mais faz aqui, né, Paulo? Estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Gente, na hora da dificuldade, vai para Deus, vai louvar a Deus. Sabe por quê? Quando você não tem mais esperança nenhuma, quando está tudo perdido, ainda assim com Deus vai ser melhor. Ainda assim com Deus vai ser melhor. No versículo 26, de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Eu joguei no Japão de 98 a 2000 e nós pegamos 5 terremotos lá. Eu morava num prédio de 3 andares, a gente morava no 3º andar. E nós pegamos um terremoto de 4,5 na escala. Vocês imaginam que um terremoto de 4,5 aqui no Brasil não fica um tijolo em pé. E eu lembro que eram 3:30 da manhã, e o Natan, que era o meu filho mais velho, estava com 7 para 8 anos, a Carole tinha 5, e o Caleb estava com 2 para 3. E o Natan estava dormindo no nosso quarto, tinha uma caminha assim, ele estava dormindo lá no nosso quarto. O Japão tudo é bem apertadinho lá, né? E de repente, a casa inteira chacoalhando, aquela coisa assim, e eu levantei, sabe, comecei a orar. Eu acho que foram ali uns 7, 8 segundos, e depois daquilo ali, eu fiquei 6 meses sem dormir à noite, porque ele vem por baixo da terra assim, e você sente quando está vindo, e aí a hora que chacoalha, e a gente tinha um ar-condicionado lá. No Japão, o frio é calor, ou é frio ou é calor, então o ar está sempre ligado. E aí quando ele estava no automático, ele desligava e ligava sozinho. Quando ele ligava, ele fazia aquele barulho. Meu Deus. Eu sei que eu fiquei 6 meses lá e vim embora. Para o japonês é tudo muito normal, isso. Mas para nós, então, vão haver problemas, sim. Vão haver dificuldades. Nós fomos para o Catar. Minha mulher, em 3 anos, perdeu 4 irmãos. Eu perdi um cunhado lá também, nessa época. Nós perdemos 5 pessoas em 3 anos. Esse cara era meu pai do Paulo. Meu pai faleceu, a gente tinha 20 anos. Então vão haver problemas, vão haver dificuldades. Mas em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Em tudo, em tudo. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu morei fora do Brasil jogando durante 15 anos. Joguei onde eu sempre sonhei jogar. Joguei na seleção brasileira. Fui campeão do mundo. Mas nada disso. E ainda se eu vivesse 200 anos, eu não teria como pagar para Deus
a alegria, a segurança que Ele me dá por ser filho dEle. A alegria e a segurança que Ele me dá por poder escolher pelo certo. A alegria e a segurança que Ele me dá por poder olhar nos olhos da minha mulher e olhar no fundo dos olhos dela. E ela saber que eu estou sozinho aqui, eu estou sozinho aqui. Que o Paulo está sozinho aqui, o Paulo está sozinho aqui. Até porque aí dele, se ele pensar em fazer alguma besteira, ele fica também no mar lá do Campeche, que eu afogo ele também. Porque Deus chamou a gente para isso. Não é que nós não erramos não, pelo amor de Deus. Agora, errar é uma coisa, viver no erro é outra coisa completamente diferente. A gente não vive no erro. A gente vive para o louvor da glória de Deus. E isso é o que importa. Do versículo 35 até o versículo 40, o Bita falou aqui. Vai correr atrás daquilo que é teu direito. Tem alguma coisa na justiça? Você tem direito? É teu. Vai correr atrás. A palavra de Deus diz aqui. Logo que amanheceu, os magistrados mandaram os oficiais de justiça ao carcereiro com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro informou a Paulo: os magistrados despacharam ordens para que sejais soltos. Só que eles eram cidadãos romanos. Os caras não podiam prendê-los. E aí o cara pegou e tentou mandar um mensageiro lá para soltar Paulo. Ele falou: não. Foram vocês que prenderam a gente, vem aqui soltar a gente. Então o que aconteceu aqui? Conversão da família de Lídia, conversão da família do carcereiro, teve luta também. É a conclusão daquilo que acontece quando a gente procura fazer a coisa certa. Teve problemas também, como a gente tem, mas aqui a ordem foi restabelecida com relação àquilo que era a dignidade dele. A calúnia, ela não tira a dignidade daqueles que são servos de Deus. Quando alguém caluniar você, você sabe quem você é. A reputação é o que as pessoas dizem, o caráter é aquilo que você sabe. Então aqui, do versículo 35 ao 40, houve o restabelecimento da ordem. Então foram ter com eles, versículo 39, eles suplicaram desculpas e conduzindo-os para fora da prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Tenho certeza que ali teve um bolinho, teve um pão, teve uma confraternização, teve oração, porque quando a gente está feliz, a gente agradece a Deus por aquilo que Ele é, em primeiro lugar, também por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele vai fazer e por aquilo que Ele dá para a gente também, porque a Bíblia fala que se a gente tiver o que comer e com o que se vestir, a gente deve estar feliz. Eu tenho certeza que Deus tem dado para você muito mais do que roupa e alimento, assim como tem dado para mim também. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Obrigado. Vamos orar, vamos ficar em pé. Agradecer a Deus pela sua palavra que como que você quer que faz, Bita? Faz apelo, chama, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, eu vou orar. Eu não sei se tem alguém entre a gente aqui que está dizendo aí no seu coração: pô, eu preciso disso, eu preciso desse Deus, eu quero caminhar nessa direção. Como eu falei para você, eu não sei se você percebeu, a gente não falou de religião em nenhum momento aqui, porque a religião, na verdade, ela não vai salvar você não. O que vai salvar você é você andar com Deus. E a Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está ali no meio deles. E é pela fé. O Portugal, a seleção portuguesa, fazia 45 anos que não ganhava da seleção da França. Eles ganharam da seleção da França a final da Eurocopa agora, faz aí 2 semanas atrás. E o técnico, eu acho que é Fernando Santos o nome dele, alguma coisa assim. Se estou errado, alguém me corrija. E ele disse para o mundo todo ouvir:
a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter aceito Jesus no meu coração. Porque se Jesus morreu e não ressuscitou, a minha fé e a tua fé, ela é vã. A gente está aqui brincando de igreja. Puxa, aquilo ali foi um negócio assim que... Imagina, o cara teve o momento dele. Teve um momento para bater no peito, falar, eu sou o cara. Portugal nunca ganhou nada. Foi vice-campeã lá com o Filipão. Perdeu para a Grécia em casa. Foi campeã da Eurocopa. Eu sou o técnico, eu sou o cara. O cara, ao invés de bater no peito, ele mandou a glória para o único que é digno de receber honra e glória. Então, Jesus, ele está aqui. E lá em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Porta é a porta do seu coração. Ele, como o Espírito Santo de Deus é um perfeito cavaleiro, ele não vai arrombar a porta do seu coração, chutar, nada. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu estou nisso eu me batizei com 8 anos, eu estou nisso há mais de 40 anos. E eu posso dizer para vocês, vale muito a pena. Desde o primeiro dia que eu entrei por essa porta, eu não me arrependi nem um dia sequer. Então, se tem alguém aqui que está dizendo, puxa, Silas, tudo que eu ouvi até agora, as músicas, esse ambiente aqui, ninguém deu nada para você tomar lá na entrada, né? Você ficar meio mole, não. É tudo real, é tudo verdade, e você vai poder provar isso na sua vida. O meu filho mais novo era para ter hidrocefalia, não tem nada, está melhor do que a gente. Falou que se não for jogador de futebol vai ser vagabundo. Aí começou a tocar piano e cantar e falou, não, agora vagabundo passou para plano C, pai. Fanfarrão. E se você está dizendo aí, eu vou fazer uma oração e você repete comigo aí no seu lugar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer nesta noite, porque eu entendo, ou eu não entendo muito, mas eu sei que o Senhor está aqui, porque eu estou sentindo. E eu gostaria nesta noite de entregar a minha vida nas tuas mãos, a vida da minha família, a vida da minha casa, dos meus filhos. Eu quero de hoje em diante andar segundo os princípios da tua palavra. Eu quero te seguir, te servir, porque a tua palavra diz que aquele que crê no Senhor será salvo juntamente com a sua casa, assim como Lídia e sua família, assim como o carcereiro e sua família. Eu quero isso para mim também. Eu quero ser curado como essa menina foi curada e liberta. Eu quero ser salvo. Eu tenho atravessado lutas, mas eu não sei direito para onde correr, porque tenho procurado por tantos lugares e na verdade não tenho achado uma solução. As coisas não têm melhorado. Eu quero pedir que o Senhor entre na minha vida. A tua palavra diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu quero que o Senhor me perdoe nessa hora, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. E eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Te louvamos pela tua presença aqui. Te louvamos pelo teu amor que é infinito. Te louvamos pela tua graça, misericórdia. Te louvamos pelo sangue de Jesus que nos limpa, que nos purifica de toda a nossa maldade. Te louvamos, Pai, pela vida eterna, pelo céu. Te louvamos, Pai, porque há uma esperança, Senhor. Te louvamos porque temos família e amigos, igreja, roupa e alimento, trabalho. Te louvamos por tudo isso. Te louvamos pelas lutas também, Pai, porque elas nos fazem crescer. Elas nos fazem olhar para o Senhor, elas nos fazem ficar mais fortes e melhorar. Nós te louvamos por tudo isso. Eu te peço, Pai, nesta hora, que
o Senhor nos esvazie de nós mesmos e que o Senhor nos encha, Pai, das tuas virtudes. E aqueles que estão aqui, Pai, que entregaram as suas vidas nas tuas mãos nessa noite, que os frutos do teu Espírito possam, a partir de agora, frutificar nos seus corações amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Diz a tua palavra que contra essas coisas não há lei. E nós te prometemos, Pai, que nós não vamos ficar com nada para nós. Tudo, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o poder pertencem a ti. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Nós queremos convidar agora um casal querido que está aqui na igreja, que vai apresentar a sua filhinha ao Senhor. Você pode ficar ainda em pé mais um pouquinho. Fernando e Tayla, com a Micaela. Vamos apresentar ao Senhor. Nós não batizamos crianças, mas nós batizamos adultos que se decidem a andar com Cristo. E nesta noite nós teremos agorinha, acabando o culto aqui, nós estaremos ali embaixo com os novos batizandos. Inclusive já podem se dirigir até lá embaixo para se trocarem, se arrumarem, amém? Enquanto isso nós vamos apresentar a Micaela, esse bebê lindo. Glória a Deus. Gente, olha, coisa fofa. Diante de Deus, vamos ungí-la, vamos falar com o Senhor. O Fernando e a Tayla, né? E a Tayla se decidem a criar a sua filha na presença de Deus, e isso é o mais importante, amém? Amém. Igreja, coloque as mãos aqui para frente. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Micaela a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, como Tu fosse apresentado no templo, Jesus, nós queremos que desde já a Micaela esteja te imitando, para que o Senhor esteja abençoando, que a Micaela esteja crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Ti, ó Deus, e diante dos homens. Que ela venha a ser salva e cheia do Teu Espírito na mais tenra idade. Que o Senhor abençoe os pais, Senhor. Que o Senhor abençoe esse casal querido para ajudá-la, ensiná-la no caminho que ela deve andar. Que a Tua igreja participe desse ensinamento, para que até quando ela for velha não se desvie dela. Nós apresentamos a Micaela a Ti, ó Pai, ungimos ela com óleo, para a Tua honra e a Tua glória, para que o Senhor proteja, cuide dela, e ela venha se tornar como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, venha dar frutos na estação certa, que as folhas jamais murchem, e tudo que ela fizer, ela seja próspera e bem-sucedida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, queridos, glória a Deus, glória a Deus. Quero convidá-los a ficarmos em pé, amados. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Que noite linda, que palavra linda, que palavra edificante, que bênção, glória a Deus. Silas, glória a Deus pela tua vida, meu irmão, aleluia, glória a Deus, obrigado. Eu convido você a fechar os olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela comunhão. Muito obrigado, Senhor, pela Micaela que nós apresentamos a Ti. Muito obrigado pelo Silas estar no nosso meio e trazer essa palavra tão linda aos nossos corações. Muito obrigado por todos que participaram desse culto. Obrigado também por aqueles que vão ser batizados nas águas agora, Senhor. Que o Senhor visite, que o Senhor encha o coração e que seja uma experiência marcante para cada um que vai ser batizado. Obrigado pelo Ministério de Batismo, obrigado pela Ivete, obrigado por todos que estão participando desse mover, dessa unção. Que o Teu amor maravilhoso, Pai, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a inspiração, a sabedoria, a alegria, a unção do Teu Espírito estejam sobre todos nós e sobre todo o Teu povo em toda a face da terra. Leva-nos em paz e segurança para os nossos lares, dá-nos uma semana vitoriosa, abençoada, como foi ministrado nessa noite, que nós tenhamos uma semana de uma jornada abençoada, protegida, cuidada, e mesmo que venham provações, aflições, nós saibamos que nós somos mais do que vencedores por Ti, Jesus, que nos amasse primeiro. Muito obrigado por tudo, livre esse povo de toda enfermidade, de todo acidente, de todo roubo, guia-os em triunfo e que tenha uma jornada vitoriosa para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus.
Cumprimento quem está do seu lado.